ZYM 755, operando em 105.9 MHz. Louveira FM, uma emissora da Associação Comunitária de Louveira. Começa agora o programa de maior audiência da rádio, Louveira News. Informação com credibilidade, utilidade pública, turismo e tecnologia. Agora, na Louveira FM, Louveira News. Bom dia, bom dia! 8 horas e 8 minutos. Começa agora o Louveira News. Eu sou Eduardo Sone e vou com você até 9 horas da manhã. E hoje um programa muito especial. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Alexandre e a Luciana da Cielo, Clínica Interdisciplinar Educacional de Louveira. Nós vamos bater um papo muito legal aqui, conhecer um pouco do trabalho da Cielo e também conversar sobre a questão das pessoas com deficiência, como é o tratamento, quais as dificuldades que eles passam, as famílias. Você pode acompanhar e participar mandando o seu recado pelo WhatsApp 19999488003 ou pelo TikTok do Sona Oficial, ou pelas páginas do YouTube Louveira FM, Facebook Louveira FM, Louveira News, Vinhedo News, Jundiaí News, Valinhos News, um monte de página. Vamos de trânsito aqui, como sempre. Tem hora que eu não preciso nem abrir o site da CCR, porque sempre tá parado. Hoje quase que eu queimo a língua. Não tá parado, continua parado. A Dom Gabriel parado sentido Itatiba, a Dom Gabriel parada sentido Itupeva, e ali no 62 parado também na Anhanguera. Trânsito lento devido à entrada ali da cidade de Jundiaí. E se você estiver indo para São Paulo, meus parabéns. Pode sintonizar a rádio aí na internet, porque a marginal tá cheia. Você vai ficar parado ali no final, no 24 e no 13. Então dá para ouvir a gente. Até desenrolar, você já ouviu o programa inteiro. É isso aí, gente. E vamos, que hoje tem muito assunto para conversar. Deixa eu dar o bom dia para os convidados. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Sona. Deixa eu baixar o volume da música aqui, que você não encontra. Pronto, beleza. Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia. Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Eu tenho que manter aqui. A Cielo, ela vem desde 97, Sim. Alexandre? A Cielo, ela foi idealizada a princípio pelo Dr. Eugênio. Dr. Um Eugênio. médico. Meu médico. Então, Opa! muito conhecido na cidade. Uhum. Ele idealizou a instituição e convidou alguns outros membros, aí, algumas outras pessoas da cidade. Na época, o Pedrinho do Cartório, que o pessoal conhece. Pedrinho Fanja, né? Isso. Não, o Pedrinho. O Pedrinho do Cartório, japonês. O japonês, isso. O Agostinho Tardivelli, a Vandinha Costa, e assim, que pode ser que eu esqueça de alguns, então eu vou parar por eles. Mas eles idealizaram, tá? E começaram e fundaram a instituição no dia 25 de agosto. Dia 25 de agosto de 1997. 97. Isso. Ela começou ali numa humilde casa na Vila Bossi. Era uma ali perto da subidinha, E perto do Aliança ali. Pra cima do Aliança, em frente onde era a funelaria do Mário Pascoalotti, ali entre o Mário Pascoalotti e a Lavacar do Luizão.
Eu acho que eu cheguei a participar de uma reunião lá atrás. Pode ser, com certeza, porque a Cielo sempre foi e é carente de voluntários. Então, eu já aproveito aqui para falar que a diretoria é 100% voluntariada e a gente sempre está buscando pessoas que possam colaborar e somar à instituição. Então, lá em 97, o Dr. Eugênio idealizou e começou numa luta muito grande. Nós temos que reconhecer isso, tá? Ele, muita batalha, não tinha, no início não tinha convênio, vamos chamar convênio, porque na época nem era convênio, na época existia uma subvenção. Os nomes dos convênios que foram traçados com o poder público, com a prefeitura, eles foram mudando ao longo do tempo. Então, no início era uma subvenção. A subvenção que na época a prefeitura de Louveira tinha lá os seus recursos mais restritos, mais, né, bem mais humildes que hoje, então era muito mais escalonado, assim, não tinha tanto dinheiro sobrando, não que esteja sobrando, mas assim, era muito mais difícil. E aí eles começaram sem esse incentivo público. Então era muito mais voltado a fazer uma rifa, a vender uma comida num evento, ou promover um evento. Então foi muito difícil o início. Aí entraram uns novos diretores que conseguiram essa subvenção, foi no mandato do seu Benedito dos Santos, uma subvenção humilde, mas na época já começou a ajudar. Começou a ser montado um corpo técnico para atendimento dos pacientes, e ali se iniciou a Cielo. Em determinado momento, assim, as pessoas, os diretores, eles têm, como é voluntariado, você sempre tem a sua vida particular, você não tem como se dedicar 100% à instituição. E aí, em determinados momentos, começa a conflitar uma coisa com a outra, e as pessoas acabam deixando a instituição e seguindo a sua vida. E aí começou a ficar, assim, menos pessoas de voluntário na diretoria. Aí, mas isso acaba sendo um problema de toda a associação, né? Toda associação. Aí o que acontece? Nós tivemos dificuldade financeira. E aí eu fui convidado pelo Maza, que é outra figura conhecida na cidade. Nós tivemos uma reunião nessa sede, e lá entramos para participar. Na época eu me lembro que quem iniciou junto comigo fui eu, Tadeu, Carlos Mazali, Carlos Gomes, o Carlinho da Santa Casa, como é mais conhecido na cidade. O Tolentino já estava, o Dr. Eugênio e mais outros lá. A Wanda Prete também, fundamental. E naquele momento nós começamos a alavancar, a conversar com o proprietário da casa, porque nós estávamos devendo até o aluguel. Nossa. Até o aluguel. Nós estávamos para já fazia um trabalho com quantas pessoas, você lembra? Naquela época, em torno de umas 30 pessoas. Já 30 pessoas? Não, nessa época em torno de 30. No início eram 9, no início da instituição. Nessa época em torno de 30. Mas 30, atendendo 30 pessoas, é 30, isso? Isso. Sempre foi criança? Não necessariamente. Nosso público ele vai de 0 a 50, 60 anos de idade. Tá. E sempre atendendo, e sempre pessoas de Louveira e 100% gratuito. Entendi. Nunca ninguém precisou pagar nada na instituição. E sempre pessoas de Louveira, da cidade. Legal. E aí surgiu a ideia da gente sanar essa dívida, trabalhamos para isso, sanamos a dívida e surgiu a oportunidade de comprar a sede onde é hoje. Aqui perto da rádio, aqui, né? Na esquina. Aqui do lado da rádio. E nós tínhamos um terreno que nós havíamos ganhado da UVA. Era uma entidade ligada à Igreja Católica.
Eu não vou saber te dizer agora o que significa mais a uva. Eu sabia, mas agora esqueci. Era uma entidade ligada à Igreja Católica. Nós ganhamos um terreno nessa instituição. E nós precisávamos de umas assinaturas para poder negociar esse terreno e comprar a casa. E assim fizemos. Adequamos a casa e iniciamos. Aí nós só tínhamos um convênio com a prefeitura. Um convênio mais generoso, que proporcionou aí começarmos uma atividade com mais assistidos, uma estrutura de transporte que nessa época a prefeitura fazia esse transporte, ela dava o motorista e o veículo. Hoje não, hoje nós temos uma seção de uso dos veículos e o motorista e a ajudante nossa, entendeu? E assim se iniciou, daí surgiu a oportunidade do Jair do Mercado Aliança, ele estava vendendo a casa da esquina e nós negociamos e adquirimos a esquina. Onde está até hoje aqui, né? Onde está até hoje. Eu visitei essa casa já vai um tempinho, ela a estrutura dela é muito boa, né? Isso, a estrutura é excelente, nós adaptamos ela, ficou uma adaptação boa, Sim. atende... Quantas pessoas consegue atender ali? Qual a capacidade dela? Hoje nós temos até 160 pessoas. 160 pessoas? Até 160 nós conseguimos. E é uma situação que o atendimento, ele não é um atendimento que começa e acaba ali. Ele é um atendimento de longo prazo, né? Sim. E no caso, a Luciana é a coordenadora? Isso, eu sou coordenadora da Cielo. Coordenadora da Cielo. E esse trabalho de coordenar todo esse movimento, é muito complicado ou não? Muito complicado, mas vale muito a pena. Uhum. É um trabalho que exige bastante da gente, né? Porque a gente precisa dar prioridade para os nossos pacientes e extensivamente para as famílias. Porque tudo que envolve o paciente está ligado à família. Uhum. Então, a gente precisa sempre estar buscando parceiros para a gente também estar trazendo novas tecnologias para os nossos assistidos. Legal. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente está sempre buscando, sempre indo atrás, não podemos ficar parados. Então, a gente está sempre buscando parceiros, está sempre buscando novas tecnologias para atender os nossos pacientes. Uhum. Então, hoje, com a tecnologia, né, os nossos pacientes, eles acompanham isso. Então, eles estão muito ligados em celulares, em videogames. A gente traz isso para dentro da sala da terapia, para se tornar algo atrativo para eles e não cansativo de terapia, aquela coisa convencional. Uhum, né? Interessante. E hoje, Alexandre, hoje a tua equipe, vocês têm uma equipe multidisciplinar. Sim. Que profissionais que vocês têm lá e que tipo de serviço vocês atendem? Hoje nós temos a parte psicológica, a psicopedagoga, que ela é ligada à psicologia e à educação. Ela dá, vamos chamar assim, mais um reforço na educação. A fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional, a fisioterapeuta. A fisioterapeuta são dois serviços. Essa é a fisioterapia convencional e nós temos também a fisioterapeuta que, como a Luciana disse, sempre são técnicas novas e equipamentos novos que vão surgindo. E nós temos um que chama TheraSuite e ele é uma técnica que você... como se fosse a pessoa tivesse um astronauta que tivesse na atmosfera. Na gravidade zero. Na gravidade zero, exato. Ele tem um colete especial onde você tensiona algumas borrachas, várias borrachas Sim. nesse colete e a criança que tem uma paralisia mais severa, ela consegue se movimentar os membros que são paralisados, para fortalecimento dos músculos, para articulação, e assim ela consegue exercitar e evoluir no quadro. Então são duas fisioterapias diferentes. Temos hoje nós temos uma oficina terapêutica também, que atende em grupo, e são várias técnicas ali. Nós temos assistente social,
Nós temos mais o que, Luciana, aí que você me lembra? A gente está começando com um projeto de música, né, musicoterapia. Arte. E arte também, né, nas oficinas, tá? Então, é sempre tentando inovar, né? Que nem a gente tem o Terra Suite, que é onde tem uma grande expectativa, né? E a gente traz aí possibilidades dos nossos pacientes terem acesso à tecnologia. A gente tem um tablet que ele é bem grande e ele aceita ao toque de qualquer maneira. Pode ser através de pincel. Tem alguns pacientes que não têm os movimentos da mão. Então, a gente tem uma ponteira que fica na testa, né? Que a gente coloca na testa. E com a cabeça ele consegue acessar o tablet, escolher jogos, escolher música, interagir da forma que ele consegue no tablet. Então, a Cielo, ela tem essa preocupação em aplicar a tecnologia, o que tiver de mais modernos de recurso, sim, utilizar, né? E eu estou vendo aqui no site, inclusive vocês usam uma reabilitação virtual com Xbox, tudo aqui, né? Temos com também. Kinect, que é Kinect. o sensor de movimento, né, do Xbox, né? Exatamente. Como eu falei, você trazer a criança para a sala e ficar fazendo exercícios, às vezes deixa a criança desestimulada, porque assim, não é um curto período. É um tempo extenso e às vezes eles não têm alta de uma fisioterapia, por exemplo. Sim. Então a gente tem que trazer através do brincar, através de coisas que sejam instigantes, interessantes para eles, para que eles façam o que a fisioterapeuta precisa para fortalecer, né? Seja o braço, seja a perna, qualquer parte do corpo dele. Nós estamos falando da clínica Cielo. Você que está ouvindo, chegou agora no YouTube, chegou agora no TikTok. A clínica Cielo é aqui de Louveira. É uma clínica que já tem uma experiência, tem uma vivência muito grande. E o que a gente vê que acontece aqui em Louveira, por exemplo, a Santa Casa... Louveira é uma cidade pequena, né? Não é uma Jundiaí, 500 mil habitantes. Nós temos 10%, não, 10%. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Então, o que acontece? Santa Casa, muita gente de outras cidades vem procurar a Santa Casa porque tem o atendimento. Eu imagino que a Cielo não seja diferente. Eu acredito que aqui na região, muitas pessoas de outras cidades procuram. Como que é o processo de aceitação e como que é a capacidade de atendimento de vocês? Quantas pessoas conseguem atender? 160. 160. Hoje está completo. Não, ele varia, vai dar uma variaçãozinha, né? São pessoas que mudam de cidade, sim, vão embora, alguns têm alta. Você tem uma rotação ali, né? Tem uma rotação assim em torno de 30 pessoas. Tá. Fica mais ou menos nessa faixa, a hora 130, a hora 160. Fica variando em torno disso. Mas assim, essa situação que você citou da Santa Casa, com a gente não acontece. Ah, tá. Não acontece porque nós atendemos exclusivamente 100% pessoas de Louveira. De Louveira. E antigamente o acesso à instituição era através da nossa clínica. As pessoas procuravam a clínica, nós fazíamos avaliação. Existe uma avaliação terapêutica para ingressar, para ver se o caso é eletivo nosso ou não. Certo. Porque tem muitos casos que não é com a gente. Olha, esse caso aqui não é com a gente. A Luciana pode falar melhor sobre isso depois. Então, era assim, a pessoa procurava a Cielo avaliava e encaminhava para a Secretaria da Saúde. Tá. Vinham crianças sempre da Secretaria da Educação, os professores dentro da sala de aula observavam alguma coisa na criança, eles encaminhavam para avaliação. Então vinha muita criança da educação, nós avaliávamos e encaminhávamos para a Secretaria da Saúde. Hoje não. Hoje é a saúde que encaminha para nós. Ela que faz a triagem. Ela que faz uma triagem, ela encaminha para nós fazemos a avaliação nossa. Sim. E elegemos ou não como assistidos nossos ou não. E você comentou a questão de professor, né?
Vocês acabam também dando um suporte para o professor, para um treinamento com isso? Sim. Inclusive, a semana passada foi a Semana do Deficiente. Sim. E nós tivemos um programa extenso durante a semana e um deles foi uma roda de conversa com os professores do AEE, né? Porque os professores do AEE, eles são os que ficam com os nossos pacientes. Tá. Então, eles conversam com os professores da sala, né? E dão orientações de como fazer currículos funcionais, de como fazer adaptações para que os nossos pacientes sejam realmente incluídos ali na educação, né? Então, toda vez que o professor encontra alguma dificuldade, ele entra em contato com a gente e daí a gente vê, olha, o paciente passa com fono, TO, psico. Então, a gente se reúne com o professor e a gente traça alguns objetivos a serem alcançados com essa criança, ou a gente fala sobre as dificuldades que a gente vê que a criança tem, para a gente estar trabalhando em conjunto. Certo. Isso é extremamente necessário. Até porque o professor, ele está o dia todo, todos os dias com a criança, Exatamente. né? Ele é a pessoa que ele vai detectar, se ele tiver o embasamento ali, vai ser muito mais fácil dele detectar, né? Que às vezes nem a família detecta, né? Não, dependendo da situação, né? Dependendo da situação, passa despercebido pela família. Mas a gente sempre vira uma fala, birra, né? Não é birra. Isso. E a escola que não é isso. E a gente sempre comenta com os professores. Quando eles estão na parte da clínica, que é do 0 até os 14 anos, normalmente os atendimentos são individuais. Uhum. Então, tem comportamentos, às vezes, antissociais, comportamentos até de birra mesmo, de não saber lidar com as emoções, que não aparece ali na minha sala, né? Mas aparece na sala de aula, aparece quando vai para alguma festa, para um ambiente externo. Então, por isso que é importante essa troca, esse trabalho em conjunto, né? Aqui não aparece, ele é super tranquilo na minha terapia. Mas em sala de aula ele não respeita regras, ele se desestabiliza com o barulho. Então, essa troca é extremamente importante. Eu vou colocar vocês no fogo, que eu vou fazendo algumas perguntas aqui. Mas eu acho que vocês tiram de letra. É curiosidade minha mesmo. Sim. Tá? Eu percebo que hoje as crianças, de uma forma geral, a partir de 2, 3 anos, já estão com seus celulares conectados. E isso vai despertando ansiedade em muitas crianças. Se a criança já tem algum tipo de problema que vai aflorar em algum momento da vida, ali pode ser uma oportunidade. Então, vocês sentiram durante esses anos de clínica algum aumento nesse sentido de crianças a partir do uso dessa tecnologia do celular? É uma curiosidade que eu tenho, porque a gente percebe, eu tenho um neto, fica ali, e tem horas que você vê que ele está frustrado, ele está ansioso, com 3 anos de idade. Então é uma carga de estresse grande para uma criança, né? A gente que já é velho, né? A gente que já é velho, ansioso, né, cara? já imagina uma criança com 3 anos, 4 anos, né? A tecnologia, eu acho que ela veio para agregar muita coisa, mas ela também veio para trazer alguns, como que eu posso dizer? Alguns prejuízos, né? Certo. Porque realmente a gente tem um filho, para a gente sair para almoçar ou para a gente estar conversando ali em família, a gente dá o celular para a criança ficar lá na galinha pintadinha porque ele fica quieto, né? Então isso acaba dificultando no desenvolvimento da fala, acaba dificultando o desenvolvimento da atenção da criança. Tem estudos que falam, que comprovam que o índice de TDAH aumentou significativamente porque a criança ela não sabe lidar com frustração. Não é como a nossa época que a gente tinha que brincar e inventar do que brincar. Tá. Então vamos para a rua. Hoje as crianças elas ficam mais dentro de casa na tecnologia. Então isso está sendo prejudicial, sim, né? A criança não tem aquele momento de calma, de ficar tranquila, de pensar, de usar a criatividade, porque ela nunca está sem estímulo.
ela está sempre com estímulo e o cérebro está sempre acelerado. Está em alta rotação o tempo todo, né? Exatamente. Então, a gente vê um prejuízo aí significativo por causa da tecnologia. E não é só o celular em si. Porque cada vez mais as crianças estão fixadas em videogames, né? A tecnologia hoje traz a possibilidade de você ter grupos dentro do videogame lá, rodas de conversas que você não sabe com quem que você está conversando, você não sabe ao que está sendo induzido, né? E os nossos pacientes, eles têm uma vulnerabilidade muito grande com relação a isso, porque eles são altamente influenciáveis, né? Então, isso é péssimo para eles. É legal na questão, olha, estou conseguindo conversar através das telas, tá, mas e o social? E a roda de conversa? É muito mais estimulante você estar numa roda de amigos, você olhar no olho do amigo, dar uma risada, e isso acaba também não existindo. As crianças têm dificuldade de se socializar. E as crianças de hoje em dia, eu acho que estão, diferente da gente, estão vivendo uma época muito complicada, né? Sim. Porque na nossa época a gente saia na rua, né? O convívio social pessoal era muito diferente. Você tinha um contato com as pessoas. Hoje não. Hoje é através de uma tela de celular, de computador. E a segurança também, né? Não quero ir para a rua porque está perigoso. Isso, né? Exatamente. A mãe já fica, a família, né? Fica com medo. Principalmente com uma criança que tem uma certa dificuldade, um certo problema. Entendeu? Então... E os pais? Elas estão ficando dentro de casa realmente, por receio, né? E no caso dos pais que têm filhos com algum tipo de deficiência, como que é esse acolhimento que vocês dão ali na clínica? A gente sempre tenta acolher e aproximar a família próximo, né, dos terapeutas, próximo da instituição. Então, a gente sempre está fazendo alguma atividade para essa aproximação acontecer. A gente tem um evento do Dia das Mães, que foi bem bacana, teve bastante mães. A gente está sempre chamando para as mães estarem vindo, serem voluntárias nos eventos, para a gente se aproximar. Porque a família, ela precisa estar junto nesse processo de desenvolvimento da criança. Então, ela vai para a minha terapia, ela fica 30 minutos, 1 hora, 1h30 que a criança aguenta ficar, tá? Daí, o que acontece? As orientações da terapeuta, elas têm que dar continuidade em casa. Porque senão, eu vou ter um efeito, sim, eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. Mas o tempo para alcançar esse objetivo vai ser muito mais demorado, né? E com o auxílio da família, isso se torna mais rápido. Então, se a família segue as orientações, isso é mais rápido e é até mais prazeroso, tanto para quem atende, quanto para o paciente que é assistido. Ele se sente importante a partir do momento que a família está caminhando junto com ele. A gente não tem muitas participações das famílias, porque... como a Lê falou, a gente tem o transporte. Então, o nosso transporte sempre busca as crianças e levam para os atendimentos. Então, mas a gente está sempre buscando a família para ter essa interação, que a gente sabe que é extremamente necessário. Falando em família, eu recebi 2 semanas atrás o Ricardo Barbosa, o vice-prefeito. Ele passou, na altura da entrevista, ele passou um número que... vou até jogar essa questão aqui para a gente conversar, que eu não lembro se ele falou cerca de 70% ou 80% das mães hoje que têm filhos com alguma deficiência estão sozinhas, né? O marido abandona e deixa a mãe sozinha com a criança. Como que é essa realidade? Como que é esse cenário? É isso mesmo? Exatamente real, exatamente. A gente vê mães cansadas, a gente vê mães que precisam buscar o sustento e muitas vezes não têm condições de acompanhar tão de perto a terapia. Então, a gente sempre tenta ver o lado da mãe, o lado do paciente, né? Para a gente trabalhar em conjunto realmente. Mas é uma realidade, infelizmente...
real, assim, muito real. E isso dá para concluir que esse número pode ser o mesmo em termos de estado, em termos de país, ou não? Essa amostra? Nós acreditamos que sim, porque como toda pesquisa, ela é feita por amostragem. Exato. Então, Louveira é uma amostra. É um microcosmo que a gente pode estar... Com certeza. Eu acredito que em algumas regiões deva ser até pior. Até pior. Sim. Até pior. Sim. Eu acredito. Aí, nesse caso, a mãe praticamente ela depende realmente do apoio estatal, né? Exatamente. E no próprio dia a dia. No porque, dia a dia, veja né? bem, em algumas situações, a criança é dependente 100%. Aham. Então, assim, a mãe precisa se dedicar 100% à criança. E aí, imagina uma mãe que foi abandonada pelo marido, tá com a criança com deficiência, sozinha, como é que ela faz? Ela tem que ter um respaldo do Estado. Não tem como. Não tem jeito. Não é birra, não é mãe, não é nada disso, não. É real. É verdadeiro. É sobrevivência mesmo, né? Sobrevivência. Exato. E aí ela precisa, como a Luciana disse, dar a sequência do tratamento na casa, em casa. Por quê? Na Cielo, como a Luciana disse, se ela fizer uma terapia, por exemplo, ela vai lá para passar pela fonoaudióloga. São 30 minutos. Mas nem sempre é só uma terapia. Ela passa pela fonoaudiologia, pela fisioterapia, pela psicóloga, pela TO, entendeu? Então ela fica lá 1 hora e meia no mínimo. Que já é pouco. Já é pouco. Sim. Aí ela chega em casa, tem que ter essa sequência. Você disse sobre o transporte, né? Hoje nós temos o transporte. Existe uma conduta dentro da Cielo que é num raio de X quilômetros, a criança que tem condição de vir sozinha ou com um acompanhante, vir caminhando. Para quê? Para ela acostumar a se virar sozinha, a atravessar uma rua, a saber que ela tem que olhar para uma rua, a ter que ir sozinha de repente numa farmácia, num supermercado, em qualquer lugar sozinha, entendeu? Mesmo se for no correio, de repente postar uma carta. Entendeu? Então, assim, às vezes a família não entende que isso faz parte do tratamento. Do desenvolvimento. E do desenvolvimento da criança. E outra coisa, a criança fica muito tempo em casa com o celular, com a tela do computador e não faz nenhuma atividade física. O que acontece? Ela ganha sobrepeso. Tá. O sobrepeso não ajuda em nada o tratamento. Ao contrário, piora. Então, o deslocar da casa até a clínica já é uma maneira da criança se movimentar. Já é uma maneira da criança se desenvolver. E as famílias às vezes não entendem. Por que a Wanda Cielo vem buscar uma criança na minha rua e não pega o meu filho? Tudo bem, eu entendo, eu sei disso, que a criança passa na frente da sua casa e não leva o teu filho. É justamente por isso. Para estimular a criança amanhã a ele ter uma independência. Certo. É isso que a gente trabalha na instituição, a independência, a maior independência do paciente. Ele aprende a escovar um dente, que muitas vezes ele não sabe. A gente ensina ele que tem que lavar a mão depois que ele sai do banheiro, a usar o banheiro, que muitas vezes ele não sabe. Ele ensina ele que tem que lavar a mão após o uso do banheiro, ensina ele que tem que lavar a mão antes da refeição, ensina ele a fazer um sanduíche, que às vezes ele não sabe cortar um pão e passar uma manteiga, nem se for só uma manteiga, e muitas vezes é o que a pessoa tem em casa. Ele comer uma fruta. Todo dia nós temos fruta para as crianças. A socialização, a fazer um troco. Tudo bem que hoje o dinheiro não está circulando tanto, mas assim, né? as crianças têm essa independência de ir no supermercado, comprar alguma coisa para essa mãe que está ocupada em casa fazendo alguma coisa, e ela saber pelo menos um troco. A gente estimula isso também na clínica. E num processo geral, vocês trabalham também com adolescentes, acredito, Sim, né? A gente trabalha. Dependendo do caso desse adolescente,
há também uma preocupação em encaminhamento para algum tipo de trabalho, algum tipo Sim, Como com que é esse certeza. processo de preparação? Cada paciente a gente discute e cada paciente é único, né? Que nem o Alexandre falou, a gente vai ver quais são as potencialidades do paciente. Aqueles que têm o potencial para o mercado de trabalho, eles são inseridos no programa de mercado de trabalho. Então, a gente vai trabalhar essa questão de hierarquia, questão de vestimenta, questão de autonomia, né, dele ir e vir, saber pegar um ônibus, saber atravessar uma rua. Então, a gente é único, aquele paciente é único, então a gente vai ver as potencialidades que ele tem para ser alcançadas, para ele ser inserido no mercado de trabalho. Quando ele está preparado para o mercado de trabalho, a gente insere, a gente tem algumas empresas parceiras, né? Tem a DHL, tem a... Supermercado Louveira. Supermercado Louveira, Copel, que tem buscado... Já tem um programa e tem buscado. Vagas. A gente tem paciente no McDonald's daqui de Louveira, que legal. já faz muito tempo que ele está. Então, a gente tem nossos pacientes em várias empresas. Então, isso é muito importante ser trabalhado. Porque se ele não é preparado para o mercado de trabalho, a mãe vai ter que levar ele para trabalhar? Não. Ele precisa ter essa autonomia de ir até a empresa sozinho, né? Então, a gente sempre está observando quais são as potencialidades, vendo ele como único. A gente não faz receita de bolo. Tá. A gente vê cada um como um ser único. Então, você consegue vir caminhando até a Cielo. Então, quer dizer que um dia você vai conseguir ir até o seu trabalho sozinho, para dar autonomia para ele realmente e ter uma vida o mais próximo do normal, da normalidade. Da normalidade. Agora, no caso, vocês convivem, o trabalho de vocês é o dia a dia. Sim. Como vocês enxergam a situação a nível macro, né? A gente fala que Louveira é o microcosmo, né? Sim. A situação da pessoa com deficiência em termos de país, em termos de estado. Não vou nem abrir país, porque o Brasil é um continente. Uma montanha russa, né? É em cima e embaixo. Mas em termos de região, assim, em termos de estado, qual que é a real situação da pessoa com deficiência? Ela tem a facilidade de tratamento, ela tem... Como que é o cenário hoje da pessoa com deficiência? Se você pegar assim o mapa Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo ele é um ponto fora da curva. Entendeu? Então, assim, dentro do Estado de São Paulo, ele é... Tem muita entidade, né? Tem muita entidade, e tem recurso, e tem lei, e tem tribunal, tem várias instituições que fiscalizam, então acontece. No Estado de São Paulo, pode não ser o ideal, não é o ideal, mas acontece. Mas também é uma situação que eu acho que ideal nunca vai chegar. Não vai, né? Não vai. Mas assim, dentro do Estado de São Paulo, ele é o ideal. Apesar de que tem aumentado muito o índice de laudos para encaminhamento. Aumentou demais. Você sabe a causa desse aumento? Ou as causas? Não tem uma causa específica. Eu acredito que seja a inovação da técnica, você entendeu? A apuração da técnica. O próprio dia a dia nosso, né? O próprio dia a dia, isso. E assim, as técnicas de comprovação foram ficando mais eficientes. Sim, então, eu acho que isso ajudou muito a aumentar esses diagnósticos. E também a gente repara que, pelo menos eu vejo, que é um grande problema em todas as cidades, Louveira não é diferente, é a acessibilidade, né? Não, agora você tocou num assunto. Gente do céu, tem uns lugares que você vê a calçada. Sabe, não é isso. Só não existe uma diferença entre acessibilidade e inclusão. As pessoas misturam muito isso. Muito. Acessibilidade é a pessoa conseguir, com uma cadeira de roda, acessar um determinado local. Sim. Por exemplo, ele consegue ir até a praça que tem
um parquinho disponível lá. Isso é acessibilidade. A inclusão é ter um brinquedo que ele possa usar. Preparado para ele. Isso não existe. Não. Isso É não muito existe. A acessibilidade até você encontra um ponto ou outro. É mínimo, mas existe. Aham. Para um deficiente visual, tem algumas calçadas que tem Poucas. Pouquíssimas. Mas em grandes centros, assim, às vezes você encontra mais. Com aquela demarcação pro deficiente visual e tateando e se conduzindo. Rampas de acesso, muitas vezes com uma inclinação que não é favorável, mas existe. Aí você tá indo na calçada, tem uma árvore no meio da calçada. Como é que o cara vai passar com a cadeira de roda naquele local? Não dá. Aí tem a acessibilidade a determinada praça. Ele consegue chegar até a praça, ele consegue chegar... Até a calçada da praça, depois não Exato. sobe. Isso, mas aí isso é acessibilidade. Ele consegue acessar um cinema. Eu estou falando de cinema porque sexta-feira nós levamos as crianças para assistir um filme no cinema no Maxi Shopping. Tá. E lá tem acessibilidade e inclusão, tá? Lá tem. Eles têm locais que você coloca o cadeirante apropriado, tal, acesso 100% com elevador, tal. Então, rampa, tranquilo. E tem a inclusão. A inclusão que é o problema. É ter um brinquedo. Como é que a criança chega lá de cadeira de roda? Como é que ela vai numa gangorra? Não tem como. Não tem, Isso né? é inclusão. É diferente. Então, a acessibilidade até você encontra, mas a inclusão é muito difícil. Isso, olha, eu nunca vi, acho. Eu vejo assim, uma vez ou outra na TV que você vê, olha, lá na praia os caras têm uma cadeira de roda com aquelas rodas que parece uma boia e a criança Mas consegue... são poucos, uma. E você vê que é tudo assim, a nível teste, né? Sim. É um piloto que Isso. se der certo, mas você nunca depois vou falar o que aconteceu. Na verdade, o que Nunca deu certo. Não sabe sei por quê? O que acontece? Na verdade, o terceiro setor, que é onde nós estamos, chamado de terceiro setor, ele não dá rentabilidade. Entendeu? Ele não dá uma rentabilidade igual uma outra coisa que você cria ou põe no mercado, um investimento que você faz e que tem uma grande massa que vai consumir aquilo. O terceiro setor não tem isso, entendeu? Ele é menor, ele é um investimento onde você vai normalmente depender de um edital de uma prefeitura, de uma concorrência pública, e vai ter que participar daquilo para poder fornecer alguma coisa. Entendeu? Então, assim, o interesse, se não tiver um incentivo, ele não acontece. Você tem, eu vejo assim, são vários lados, né? Você tem essa questão de que a cidade, a comunidade não oferece as condições, e você tem o lado também das próprias famílias não estimular a pessoa, e a própria pessoa, dependendo do caso, não ser estimulada a avançar alguma coisa por conta, fica só à espera daquela ajuda, né? À espera do poder público. Eu falo isso porque eu conheci, quando eu administrei a rádio aqui lá atrás, acho que o Alexandre até lembra, 2009, nós mudamos para cá e tinha um rapaz que chama-se Paulo. Ele tem um problema muito sério de locomoção e ele também é cego. Acho que você deve conhecer ele mora aqui para cima aqui. Ele fez curso de direito e eu via que ele se arrastava com a bengala, com a muleta, 2 muletas, chegava aqui, não chegava direito, ele vinha tirar cópia aqui. Um dia ele esqueceu o pendrive para fazer a cópia. Aí eu dei carona para ele. Aí ele falou, olha, eu estou fazendo direito em Itatiba. Sei. Né? Então você vê o esforço dele. É uma pessoa que me marcou assim, como exemplo. E existem esses exemplos, mas assim, é 1 em 100 mil. Entendeu? Infelizmente. É a pessoa que tem aquela força de vontade e fala, não, eu vou conseguir, vou atrás e chega, e consegue.
entendeu? Mas a maioria, ela tem uma certa revolta, infelizmente, né? Sim. A maioria ela é um tanto... Então, além do problema em si, tem esse problema da revolta, de não se aceitar isso também, né? Por isso a psicóloga. Difícil, né? Uhum. A psicóloga tem que trabalhar Os psicólogos têm que ter Elas têm muito trabalho, as psicólogas, porque tem a aceitação familiar e a aceitação de si, pessoal. Da própria né? pessoa, Exato. Né? Então, assim, a gente fala, a aceitação da família. Aceitação da família, até que ponto existe essa aceitação? Porque a gente sempre compara o filho àquele outro que está do lado, aquele outro que conseguiu fazer alguma coisa. Ai, meu filho não consegue. Uhum. Então, sempre tem uma frustração. A gente aceita até a vírgula. Até a página 2. Até a página 2. Uhum. E depois você sempre vai olhar para o outro com uma expectativa que seu filho pudesse fazer aquilo. Sim, sim. Né? E envolve a criança também. Quando a criança tem uma deficiência intelectual leve, isso é muito mais aflorado nela, né? Porque ela vê o coleguinha, por exemplo, avançando na escola e ela não conseguindo reter o conteúdo. Então é muito mais frustrante. Ela escuta e ela entende que os amiguinhos estão fazendo bullying com ela. E isso é frustrante. Então a psicóloga ela precisa estar ali o tempo todo para trabalhando essas questões emocionais com o paciente. E quantos profissionais tem trabalhando hoje lá? Na Cielo, a gente está com aproximadamente 30 profissionais. 30 profissionais. Isso. Muito bom. Muito bom. Equipe legal. E como as pessoas podem ajudar a Cielo? Pode fazer visita, pode conhecer, pode ajudar. Como que a gente pode fazer para ajudar? Nós temos vários canais que a pessoa pode colaborar com a gente. Um deles é o nosso bazar. O nosso bazar ele abre diariamente, de segunda a sexta, das 9 às 17. E das 9 às 4. Às 16, desculpa. Das 9 às 16, tá? Diariamente são sempre coisas novas chegando. Tem imóveis, utensílios, roupas, calçados. Sempre tem alguma novidade lá pro pessoal. E coisas novas chegando. Eu lembro que eu comprei uns bancos de madeira na Cielo, comprei bastante coisa, sempre coisa boa, viu? Sempre tem. Viu, gente? Vocês querem ir lá ao bazar? Que horário mesmo, Alexandre? O bazar funciona das 9 às 16. 9 às 16. E isso é para você consumir. Mas se você tiver alguma coisa na sua residência que você não sabe o que fazer, tá te atrapalhando de repente, né? Tá até atrapalhando, você pode doar para Cielo. Você pode entrar em contato no telefone. Só um minuto. 3848-9310. Exatamente. 3848-9310. Exato. Você entra em contato e, assim, o ideal é que a pessoa traga até nós. Esse é o mundo ideal. Mas a gente sabe da dificuldade. Então, nós temos um voluntário também que ele busca, né? Ele busca, sim. Determinado dia, determinado horário, ele tem a disponibilidade de tempo, ele vai buscar. É o seu Moreira, tá? Ele tem um sobrinho que é nosso assistido, e o Matheus. E assim, ele faz de coração. A gente tenta sempre ajudar, eu sempre tento pagar, retribuir, ele não aceita. Então, eu fico aqui até um agradecimento a ele, o seu Moreira. Seu Moreira, um abraço, obrigado pela ajuda, viu? Isso, é isso aí. E ele é uma pessoa muito boa mesmo, que nos ajuda há um bom tempo. Então, ele pode, de repente, ir buscar. Se for alguma coisa maior, nós temos outros voluntários que têm os caminhões maiores, que agendando um horário, um dia, a gente consegue fazer também. Então vocês aceitam os móveis? Aceitamos. Mas também não é para mandar aquelas móveis caídas, cheio de cupim. Por favor, né, gente? Aquilo porque que tá senão lá... a gente retira e daí a gente tem que... Você quer doar, é doar, não é limpar a tua casa jogando o problema para outro. Né? Transferindo o problema. Eu acho que quando a gente pensa em doar, a gente sempre tem que ver se aquilo vai ser útil para outra pessoa, né? Sim. Não pode doar uma coisa que está caindo aos pedaços, porque não vai ser útil. Vou limpar a minha garagem e vou mandar... Não é assim que funciona, gente.
Então a pessoa pode colaborar também, ela pode fazer colaboração mensal, fazer Exatamente. Daí uma outra via de colaboração é nosso telemarketing. Telemarketing, ele entra em contato com a pessoa, mas você também pode fazer o caminho inverso. Você entrar em contato com o telemarketing através do celular. Tem o WhatsApp esse celular, viu, pessoal? É o 19, né, o DDD, que é aqui da cidade, 989595736. 989595736. Essa colaboração, ela pode ser até uma colaboração, uma pessoa fica me ligando todo mês e não sei o que, não. Você pode fazer uma programação. Você fala, olha, todo dia 10 eu vou doar R$10. Você pode fazer um Pix, pode ser através de Pix, pode ser através da maquininha de cartão. Sim. O nosso mensageiro, ele passa a sua residência, você passa o cartão de débito, e também pode ser em forma de dinheiro, mas aí você já programa e o mensageiro passa naquele dia para pegar a sua colaboração. Legal. Esse é o caminho ideal. Seria o telemarketing. Outra, você pode fazer uma visita. As portas sempre estão abertas da instituição. O endereço qual receber. O endereço é Rua Roberto Mazzali, 311, no bairro Santo Antônio. Rua Roberto Mazzali, 311, no bairro Santo Antônio. Pertinho da rádio, viu? É isso, é do lado da rádio, atrás do salão paroquial da igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens. Joia. Fica ali. E nós estamos sempre abertos das 8 até as 17 para receber quem quiser. Se puder agendar, né? Melhor, dá uma ligadinha antes, é melhor. Mas assim, se aparecer, tô passando ali, vou dar uma paradinha. Pode parar, vai ser bem atendido, bem recebido e vai ser um prazer receber todos. Maravilha. E olha, desde já ficam os microfones abertos para vocês. Tem evento programado? Veja bem, o evento próximo é a nossa tradicional pizza. Oba! Entendeu? A nossa tradicional pizza, que ela vai acontecer em novembro. Tá? Já fica aqui o convite para quem quiser adquirir. Como nós tivemos agora semana passada, a Semana do Deficiente, foi uma semana muito corrida e agitada para as crianças também. Por quê? Porque foi para lá, teve evento do passeio no sábado, teve um piquenique lá na Fazenda Santo Antônio, teve evento na instituição, teve o evento do cinema, tá? Os professores, vamos dar uma acalmada nas crianças agora e nós estamos programados o próximo evento, a tradicional pizza em novembro. Joia. Então tá bom, gente. Eu queria agradecer a oportunidade que vocês deram para a gente estar aqui e falar um pouco mais sobre a Cielo. Muita gente ouve falar Cielo. Existe uma confusão, viu, Sona? Existe uma confusãozinha aqui. O pessoal acha que Cielo é a maquininha do cartão. Não é isso, viu, gente? A Cielo é Clínica Interdisciplinar Educacional de Louveira. Entendeu? São as primeiras letras dessas palavras. Clínica Interdisciplinar Educacional de Louveira. Por isso Cielo, tá? Ela é da cidade, foi instituída aqui, foi inaugurada em 97, tá até hoje atuando. Eu quero aqui deixar um agradecimento à rádio e um agradecimento à Prefeitura Municipal. Por quê? Porque é o nosso maior parceiro. Legal. Nós prestamos serviço para o município, mas eles também... Nós temos um termo de colaboração. Como eu disse no início da entrevista, a primeiro foi uma subvenção, depois veio o convênio, na época do Eleutério, se não me engano, era convênio. Aí, a partir do Carmanguia e do Eleutério, era um convênio. Depois, a partir da legislação do Júnior Finamore, foi termo de colaboração. Então, isso é um aperfeiçoamento que o próprio Estado, a Federação vai fazendo e ajustando essa regulação e esse repasse de recurso para as ONGs. Nós somos uma ONG, tá? E
Então, assim, eu quero deixar aqui o agradecimento à Prefeitura Municipal. Hoje está no comando do prefeito Stanislau e do vice Ricardo Barbosa, que já fez parte da diretoria, tá? O Ricardo já fez parte da nossa diretoria. Hoje é eles que estão lá. Então, assim, eu agradeço à Prefeitura Municipal em nome deles, tá? Ótimo. Que como eu disse, desde o seu Benedito dos Santos, toda vez teve a participação e sempre colaboraram, sempre teve um repasse, sempre. Maravilha. E sempre deram assistência com o transporte também, tá? Perfeito. Então eu deixo aqui o meu agradecimento a eles, agradecer a nossa diretoria, aos nossos colaboradores, as nossas técnicas, a parte administrativa, a parte do transporte, nossos auxiliares, a todos um abraço. Muito obrigado. Tá, joia. Agradeço o Alexandre, a Luciana, pela participação aqui. Nós e é que agradecemos também o trabalho que vocês vêm realizando. Parabéns aí pelo trabalho. Aqui o microfone está aberto. Agradeço. A hora que quiser. Só outra observação, que eu conheço o Muguinho desde que ele nasceu. Conheço o pai dele, conheço a mãe, conheço o tio, o Tocão. Toco, famoso. Tocão. Um abraço aí, Tocão. Outra, e assim, a gente sempre se encontrou, nos finais de semana a gente se encontra, e ele sempre quis fazer um trabalho com a Cielo. Sempre quis. E nunca deu certo. E hoje deu. E hoje aconteceu essa entrevista muito boa, esclarecedora. Eu acho que deu para passar alguma coisa com relação à instituição. E vamos ter outras. Se Deus quiser. Deus quiser. Aí. Então, muito obrigado. Então, qualquer dia a gente faz uma transmissão direto lá da Cielo também. Vai ser legal. Vai ser legal. Até para as pessoas poderem conhecer. A gente faz. Ele tem toda a parte técnica, toda essa tecnologia de transmissão. A gente pode até pensar nisso aí. Sim, tá bom? Beleza, maravilha. Então tá bom. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Luciana. Um abraço. Obrigado, galera, que acompanhou a entrevista aqui da Cielo. E voltamos amanhã às 8 horas da manhã aqui na Louveira FM. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Tchau. Fui. Você acabou de ouvir o programa de maior audiência do rádio, Louveira News.